todos e todas. Boa tarde a quem está nos assistindo pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais essa atividade das efemérides 22, organizadas pela Universidade Estadual de Campinas. E hoje nós vamos realizar uma mesa redonda em que vamos discutir os impactos da Semana de Arte Moderna de 22 nas artes plásticas, na literatura, na arquitetura e na música. A mesa vai ser moderada pela professora Raquel Meneghello, pró-reitora de pós-graduação da universidade, para quem eu passo a palavra. Professora Raquel. Boa tarde a todos. Agora sim, boa tarde a todos. É um prazer estar na mediação, na moderação dessa mesa. Esse é mais um dos eventos do conjunto de eventos que a Universidade de Campinas, através da pró-reitoria de extensão, que nós estamos promovendo para exatamente marcar a efeméride do ano de 22. E, neste caso, essa mesa é um desdobramento das muitas celebrações que temos feito sobre a Semana de Arte Moderna. Já fizemos ali na própria semana. Esse debate aqui é um desdobramento dessa discussão, e é um desdobramento bastante interessante, né? Porque nós vamos ali para 3 dimensões importantes. Nós estávamos programados para fazer 4 exposições aqui, uma delas sobre as artes plásticas, fundamentalmente, com a professora Fernanda Pita, de São Paulo, mas por questões de ordem maior, ela foi pega pelo vírus da Covid-19, nós não a teríamos aqui conosco. Então, essa é uma mesa que está restrita aqui a 3 importantes discussões sobre a arquitetura, sobre a literatura e sobre a música. Sobre a arquitetura, o professor Rafael já está aqui conosco, eu já vou apresentá-lo devidamente. O professor Cacá está aqui conosco sobre música, e a professora Fernanda Mussalin, que é da Universidade Federal de Uberlândia, estará conosco online nessa discussão desdobrada sobre os impactos de 22 na sociedade brasileira, né, na cultura e nas muitas dimensões que o modernismo teve influência na nossa sociedade. Então, eu começo aqui a mesa apresentando o professor Rafael, essa é um pouco já a ordem da apresentação. O professor Rafael Urano, ele é professor de Fundamentos, Teoria e Projeto no curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp desde 2015. Ele tem formação com ênfase em História da Arquitetura Moderna e Contemporânea, dedicando-se à problematização de aspectos da disciplina em seu contato com categorias estéticas. Sua tese de doutorado, desenvolvida na Faculdade de Urbanismo e Arquitetura da Universidade de São Paulo, centrou-se no estudo da obra do historiador de arquitetura Manfredo Tafuri e sua relação com os círculos filosóficos italianos, de título Tafuri. Tempo da Cidade Longínqua, o título Tafuri, Tempo da Cidade Longínqua, de 2014. Como professor da Unicamp, ele desenvolve pesquisas sobre a arquitetura moderna brasileira, sobre o recorte da relação estreita entre a formulação estética de Niemeyer e o projeto político de Juscelino Kubitschek, desde a Prefeitura de Belo Horizonte até a inauguração de Brasília, intitulado Horizontes Arquitetônicos e Políticos, Niemeyer e Kubitschek, 1940-1961. A iniciativa busca, a partir de um amplo estudo filológico e cotejamento de biografias e obras, complexificar uma relação usualmente apresentada como cheia de concomitâncias, mas cujos descompassos abrem novas perspectivas de compreensão do moderno, tal como ele foi moldado no país. Então, professor Rafael, sua apresentação, fique à vontade com o tempo, 20 minutos a meia hora, todos aqui escutando. Eu acho que, antes de tudo, a tarefa de abrir, né, assim, é interessante dizer o privilégio que nós temos, assim, de estarmos olhando a Semana de 22, né, um momento tão importante, e o privilégio que os artistas de 1922 têm também de serem revisitados continuamente, né, ao longo das décadas, esse reconhecimento que os intelectuais ainda não se cansaram de retornar ao ponto de como aquele evento, que muitas vezes é visto como algo feito com certo improviso, algumas vezes tido como incipiente nas manifestações, termina por reafirmar sua pertinência década a década, e geração por geração, a Semana de 22 continua a nos assombrar. Eu mesmo vou falar da arquitetura da Semana de 22. Eu imagino que eu tinha uma apresentação de slides
Eu acho que eu consigo ver melhor se eu conseguir estiver olhando para eles na tela, alguma coisa assim. Bem, o fato é que, como uma iniciativa que teve artes plásticas, tanto da pintura, tanto escultura, teve música e literatura, né? É uma frente ampla de manifestações artísticas. A arquitetura esteve presente na semana de 22. Pouco conhecido, foram 2 autores apenas, mas eles não seguiram o caminho assim que os vínculos desses artistas modernos seguiriam com os outros autores da arquitetura que se alinhariam ao que a gente chamaria de uma arquitetura de vanguarda. É importante colocar que a arquitetura moderna, em 1922, era um tema muito debatido. Você poderia chamar de moderno a arquitetura Art Deco, conforme os americanos aperfeiçoavam ela. Você pode chamar de moderno as arquiteturas neocoloniais, que trabalhavam com revivalismo, ornamentos, né? Mas eram com temas oriundos da ocupação dos europeus nos países americanos. Então, Estados Unidos, o Brasil, a Argentina, né, tinham uma busca por essa manifestação e consideravam isso um contraponto à arquitetura das belas artes europeias, sobretudo francesas, e isso era considerado uma arquitetura moderna. Ou mesmo uma arquitetura que a gente considera, né, que começava a noção de rompimento de ornamentos, de questionamento mais profundo das ordens, de uma questão mais abstrata do espaço. Essa arquitetura, eventualmente, encabeçaria um debate que, a partir das décadas seguintes, indiscutivelmente seria considerado a arquitetura moderna. Isso é Le Corbusier, o ateliê para os enfants, né? De 1921, e ele resume um pouco assim o quanto a arquitetura das vanguardas era o posicionamento do que seria uma arquitetura moderna a partir da abstração e de uma categoria específica chamada o espaço. Vocês podem ver que os elementos, assim, o dentro e o fora, o teto, a janela, tudo meio que se desfaz numa coisa que o que sobra realmente é a espacialidade que chega aos seus sentidos. Essa é a noção da arquitetura que as vanguardas estavam perscrutando nesse momento. Era um amanhecer, por assim dizer. Já existiam hipóteses semelhantes feitas na Alemanha, né? O Mies van der Rohe, o Gropius, todos estavam pensando em prédios de ferro e vidro, esse tipo de peças. Isso não aparece na semana de 22, mas no próximo slide, em breve as vanguardas iriam aparecer. Você teria... E os participantes da semana de 22 iriam se aliar a eles nas décadas seguintes para fazer os seus próprios projetos. Oswald de Andrade chamaria o Niemeyer nos anos 30 para desenhar uma residência para ele, uma residência em Itaipava, né, uma residência de fim de semana. Não foi construída, ou não tem registros de foto. E também, recentemente, né, as pesquisas na Fondation Le Corbusier descobriram que existem croquis para uma biblioteca contratada pelo Paulo Prado, um dos financiadores da Semana de Arte Moderna, pelo Le Corbusier, no final dos anos 20. Então, assim, a arquitetura moderna e a Semana de Arte Moderna, ela eventualmente se encontrariam. Um evento assim que é muito marcante, né, do próximo slide, acho que todos costumam associar os autores da Semana de Arte Moderna na arquitetura como Warschawschick, mas Warschawschick não estava no Brasil em 22 ainda. Então ele acaba que ele ainda não tinha feito as casas consideradas, né, as casas modernistas, que iriam seduzir essa geração. Tarsila, que também não estava na Semana de Arte Moderna, né, de 22, mas que foi imediatamente apresentada ao grupo, iria fazer trabalhos assim de tapeçarias ou de obras dentro da casa em Itápolis, né, em 1930, né, pelo que está ali na legenda. Então, assim, ao longo das décadas, a associação entre o que a gente considera na historiografia uma arquitetura ligada às vanguardas como arquitetura moderna, e não essa arquitetura revivalista, neocolonial ou Art Deco, a gente acabou que isso aconteceu. Foi orgânico. Em 1931, Lúcio Costa organiza um salão no Rio de Janeiro, chama esses autores da Semana de 22,
com a arquitetura do Warszawski tomando o comando. Porém, naquele momento, em 22, eles tinham 2 autores que foram chamados. Um deles se chamava Georg Pschyrembel, ele era um polonês, e que veio na década de 10 para cá, e o outro se chama Antônio Garcia Moya, que era um espanhol, mas veio muito jovem para o Brasil, veio aos 5 anos de idade, e que fez carreira como arquiteto aqui também. Se a gente ver no próximo slide, aqui foi onde é o Teatro Municipal, né? É uma obra que era nova. A gente fala que eles investiam contra os antigos, mas os antigos tinham um pouco mais que a idade deles. Assim, Monteiro Lobato também era jovem, em 17, quando ele ataca Anita Malfatti. Então, é uma obra de 10 anos, né? Fazia 20 anos, pelos meus cálculos aqui, acho uns 30 anos que o Ramos estava em São Paulo, né? Então, ele também estava em plena atuação na inauguração do Teatro Municipal, onde aconteceu essa mostra. E, como eu disse, né, a Semana de 22 foi celebrada por muitas décadas. Então, em 72, teve uma grande comemoração que a Aracy Amaral nos legou um livro brilhante em que ela pegou depoimentos dos participantes da mostra que estavam vivos. E ela conseguiu esse croquis durante a pesquisa, que é o próximo slide. Esse croquis é o croquis de $1 milhão. Ele mostra mais ou menos como foi a expografia da mostra. E vocês podem ver os quadros da Anita logo na chegada, né, surfando na onda do impacto das pinturas de 1917. E ao lado de Cavalcante, né, ali mais para o canto, tem o Ferrignac, né? Num setor próprio, isso era uma discussão, né? Mas para nós interessa que dá para ler a escadaria, e veja que os 2 arquitetos estão ali. Próximo slide. O Moya, que está ali do lado, nascido em 1891, falecido em 1949. E o Georg Pschyrembel, eu estou falando a pronúncia polonesa porque infelizmente eu não vi registros falados para ver como eles referiam o Pschyrembel. Ele às vezes assinava como Prirembel, uma discussão que a gente estava tendo com a Cristina. Eu, como um cidadão polonês torto, mas ainda um cidadão polonês, eu sei que o RZ a gente fala como um J, então seria algo como um Pschyrembel ou Pschyrembel. E o Pschyrembel, o Moya, os desenhos do Moya talvez sejam mais conhecidos, eles foram mais celebrados, eles estão na coleção do Itaú, assim, uma coisa que a gente consegue assistir. Mas o Pschyrembel, que eu vou falar primeiro, mas assim, só lembrando nesse croquisinho, ele trouxe uma maquete. Então, uma maquete da casa da Taperinha na Praia Grande, que a gente vai ver. Então, pensem que ao entrar no Teatro Municipal, vocês viam pinturas, vocês viam esses quadros que vocês lembravam, ouviriam-se as conferências e as performances. Tinha uma maquete, tinha um edifíciozinho logo na entrada. E o próximo slide mostra, essa é a Taperinha da Praia Grande. Essa é a arquitetura moderna da Semana de 22. Aos olhos, a gente, claro, né, que viu, já tem um spoiler das próximas décadas, né, a gente sabe o quanto essa casa seria vagamente encaixada assim numa fantasia muito livre sobre temas neocoloniais. Pschyrembel, ele veio da Polônia, mas ele participava desse movimento nos anos 10, que foi muito forte, que tinha muita composição de estrangeiros, que era de descoberta da arquitetura colonial brasileira em Minas Gerais, sobretudo. Ele participou de uma viagem que foi bastante importante para a historiografia, né, que é o próximo slide, eu acredito, que ele viajou junto com o Zé Vasti Rodrigues nessa jornada em 1916, 18, alguma coisa assim, que eles trouxeram os desenhos e os croquis dos adornos, dos elementos, dos ornamentos, das soluções também funcionais, assim, de como eles resolviam cremonas, travas, trancas, metais, as portas de madeira, né, robustas. Isso informaria a arquitetura moderna no Brasil também. Pensem no Lúcio Costa, né, pensem nas residências que ele vai fazer também alguns anos depois, que são modernas, mas que têm inconfundíveis traços assim da arquitetura colonial como citação, né?
Isso era muito sedutor e circulava o mundo, circulava o Brasil, e o Vaz Rodrigues foi contratado por uma figura muito proeminente, né, que era o Ricardo Severo, que era um português, que é um dos precursores da arquitetura neocolonial no Brasil e que Mário de Andrade admirava muito. Então, Pscherembel tinha essa admiração por esses elementos e fazia essas fantasias, né? Ele era um dos mais livres dos que trabalhavam com esse revivalismo. Ele frequentemente é associado ao Victor Duburat, que fez as estações de trem e escolas também. Ele trabalhava com mais liberdade o repertório de ornamentação e de articulação dos volumes e das plantas. Então, ele terminava por ser associado a uma arquitetura moderna por conta desse senso assim de levar ao extremo o que já era considerado uma arquitetura contestatória, que era essa do neocolonial. Ele não era exatamente famoso nos círculos de arquitetura, e a revista Acrópole não tem nenhum registro dele, por exemplo, posterior ao que o Moya não vai poder dizer o mesmo. Mas ele estava lá e foi escalado. E ele teve uma carreira posterior que foi por uma direção... Assim, ele foi muito bem sucedido. Ele foi muito bem sucedido. Os próximos slides mostram assim, que ele construiu bastante na cidade. Esse é um projeto não construído, era aquilo que eu estava falando dessas fantasias neocoloniais. Vejam que é uma estação de trem, algo que naturalmente não existia na arquitetura original, né, originária que ele estudava, e que ele rearticulava nesses novos programas. São os revivalismos que a gente fala na arquitetura. Mas ele também produziu, no final dos anos 20, próximo slide, Cris, a Basílica da Nossa Senhora do Carmo. Quem conhece o Bexiga, em São Paulo, é um edifício gigantesco que o apuro no revivalismo, né, nos faz confundir a época em que ele foi construído, embora as dimensões enormes não sejam inconfundíveis, né, de que trata-se de uma obra recente. Ela é de 1928. Ele acompanhou com muito carinho assim, a obra, né, a produção. Se vocês verem o próximo slide, aqui os interiores também são eminentemente refinados. Em 1928 já existe a Maison Dominó, né? A Bauhaus já está sendo fechada. Então, assim, a arquitetura moderna ela é pulsante. No entanto, Pscherembel se atém firme no seu propósito de trabalhar com esse tipo de arquitetura. Ele também fez um outro edifício muito conhecido para nós aqui de São Paulo, próximo slide, que é o Palácio Boa Vista. É a residência, né, de uma espécie de veraneio, por assim dizer, né, em Campos do Jordão, tá, São Paulo. Eu errei a legenda. Eu pensei no estado de São Paulo. Mas é em Campos do Jordão, que também é um edifício que hoje tem até uma igreja moderna, né, do Paulo Mendes da Rocha, né, que é uma das obras mais importantes do arquiteto, e que vocês podem ver que possui uma certa liberdade de torres. Só volta um pouquinho. Isso, obrigado. Que tem essa liberdade do jogo de volumes, que é o mais próximo do que a gente pode dizer de chegar de uma certa liberdade de planta, modernidade, mas também não era algo estranho aos arquitetos que vieram antes do moderno. Então, assim, foi alguém que se ateve até o fim nas suas experimentações. E aí a gente tem o Moya, que foi um espanhol. Ele era conhecido como o poeta da pedra, né? Ele teve uma proposta mais opaca. Ele preferiu apresentar desenhos conceituais de lugares não construídos. O Pscherembel só mostrou aquela taperinha, né? Aquela maquete, os desenhos. Então, o Moya faz essas fantasias, né? Elas têm menos ornamentos, mas e uma articulação de volumes assim empilhados, né? Que dão uma vaga conexão assim com o que a gente diria de uma arquitetura futurista, né? Assim, de um Santelier, né? Mas muito engajado também numa certa menção de elementos arabescos, né? Um exotismo que não era estranho ao ecletismo que era feito em São Paulo, né? Próximo slide, ele traz desenhos assim de túmulos. Ele criava os desenhos são muito silenciosos e trazem assim, claro, Moya era amigo do Brecheret, então foi até considerado assim uma figura que foi um interlocutor na produção do Monumento às Bandeiras. Assim, era alguém com quem o Brecheret dialogava bastante. Ele trazia esses debates da arquitetura, assim, da arquitetura tumular, do mausoléu e de outros monumentos
com essas formas que apelam mais ao sublime, né? O próximo slide mostra esse é o templo, né? É uma das obras que foi apresentada. Vejam que a simetria, né? O próprio, mais as dimensões exageradas e o sopé da montanha, né? Que está apresentada no fundo, né? Dá esse apelo a uma coisa sublime. Ele estava tentando associar, de fato, a modernidade àquela questão assim das figuras de tormentas, né? Assim, aquela coisa de como se a arquitetura tivesse a altura desses movimentos, assim, que a gente via um gesto de dominação da natureza, mas não pela indústria, né? Não pela serialização ou coisas assim, mas por um gesto de escala, né? Nesse mesmo. Tem croquis também, a coleção do Itaú, o próximo slide, que mostra assim, ele apresentou um panteão, nem todos os desenhos a gente teve acesso, mas eu suponho que seja um croquis, porque as aquarelas foram os nanquins foram muito elogiados pelo refinamento. Então ali o desenho parece mais uma espécie de uma versão preliminar, né, ali em grafite, mas era esse o tom do que ele estava expondo. Próximo slide. Ele também apresentou uma residência, mas é uma residência muito mais fantasiosa, né? Agora, acho que é fácil entender essa arquitetura como mais palatável a um gosto que estava perscrutando o que era a arquitetura moderna, né? Ela ainda, pelo menos, fala de volumes, né? Fala de aberturas, assim. Se você botasse ao lado de um Adolf Loos, né, dos anos 10, você poderia dizer que não é a mesma coisa, mas que existe uma certa conexão, né? O próximo slide mostra ele trabalhando ao longo da vida dele, ele vai fazer essas provocações, esses espaços com esses elementos, lugares nenhum, né? Essa casa que tem esses temas, né? São de 26, né? A Aracy Amaral coloca no livro dela, né? Tem interiores estranhos, assim, que criava essa opacidade. Vale colocar esse pequeno argumento, assim, botar arquitetura numa mostra de arte é botar a casa, é botar para onde você vai, assim. Se você vai num museu e aquilo te choca de mil formas, você sente que você está num espaço específico. Quando você apresenta a arquitetura, mostra assim que também é uma certa sequestra um pouco para onde você vai voltar, porque se aquela é a arte do futuro, com a casa do futuro sendo apresentada, existe um certo insolitismo. O próximo slide, só para mostrar esses interiores silenciosos, parece que você chegou num castelo mal assombrado no meio da noite, né? E a carreira dele, a vida deles continua. O fato deles não estarem em contato com a arquitetura moderna, para nós é interessante, porque assim, eles continuavam atuando como arquitetos. Ele se associou com o irmão da Anita Malfatti, o Guilherme Malfatti, que era arquiteto, e tem uma produção. O próximo slide já mostra assim, ele entrava em concursos, outros salões, esse é de 28, acho, né? Em que ele foi terceiro lugar contra ele perde para o Simões Magro, né, que era professor da FAO, né? Acho que o Paulo Mendes foi estagiário dele no começo. E depois a obra construída, o próximo slide, né, que era entre um neocolonial e um neogermânico. Ele chegou a publicar textos falando coisas assim que até hoje nós temos como muito críticas a uma postura eminentemente de fazer concessões ao cliente. Ele falava, né, o cliente escolhe o estilo da casa dele, a gente constrói como ele faz e constrói muito bem, e isso faz com que a arquitetura se justifique. Ele era celebrado, ele construiu bastante essas residências, algumas delas estão construídas em São Paulo, e também fez arquitetura pública, né? Aqui no próximo slide, a professora Flynn, né, tem uma tese sobre os concursos de arquitetura, que foi a professora Silvia Fischer que me passou essas imagens lá da UNB. Ele fez abrigos de bonde em São Paulo, que também mostram o quanto, né, por mais que existia um revivalismo, eles viviam dentro de uma metrópole que estava se desenvolvendo, né? Essa é uma parada na Líbero Badaró. A professora Silvia disse que ele existiu, assim, não sei se exatamente com essa forma, mas ela se recordava dali, mas ele no Google Maps não existe mais. E um que ainda está lá é o da praça, o próximo slide, que é o da praça Dr. João Mendes, ali perto da igreja da Catedral da Sé. Ele tinha esse jeito deco, né, essas formas assim como se fossem, né, de linhas de força, né, e ele ainda está lá. Ele hoje é uma floricultura, está ali. Vai o próximo slide, ali bonitinho.
E ele, próximo slide, era isso, eles estavam desenhando essas paradas, eles de algum modo, por mais que fossem regressivos e por mais que não estivessem inseridos no que aconteceu dos desdobramentos da semana, continuaram atuando, continuaram projetando e projetando São Paulo, a São Paulo que motivava eles, aquela que era descrita na Pauliceia Desvairada, descrita também nos textos do Oswald. Então, eram arquitetos modernos? De certo modo, sim, mas eu acho que, como a gente tem um tempinho, assim, talvez eu tenha me excedido, eu vou fazer um pequeno epílogo, que é o próximo slide. Esse croquis é o máximo, né? Que bom que ele existiu, que bom que em 69 alguém desenhou para Aracy Amaral como foi, né? E se existiu uma maquete no meio, então nós temos um breakthrough expográfico. Porque apresentar maquetes é banal em exposições, isso se fazia. Mas, junto com outras formas de arte, era incomum, pelo menos de arquitetura moderna. Pensa Bauhaus, um ano depois. Próximo slide. Veja que a Taperinha, ela não existia isolada como a gente viu. Ela existia com aqueles prédios do Moya e existia com quadros que são muito perturbadores, como os da Anita Malfatti, A Onda, ela faz nos Estados Unidos, e o Farol, que são obras que mostram assim a Taperinha na Praia Grande. A Praia Grande era isolada nesse momento, sabe? Era uma coisa de um refúgio da cidade lançar-se a ele, um refúgio da natureza e o abrigo. Esses temas estavam todos juntos e existia a metrópole nisso, que é o próximo slide, que é de Cavalcante, os boêmios, que era essa cidade onde eles viviam. O de Cavalcante, esse quadro é um dos mais perturbadores que tem, está na nossa coleção, ele chegou aos nossos dias, né? E os óculos, né? A gente pode até ver como se não fossem assustadores, mas são, né? Eles têm uma certa coisa deles olhando para nós, né? E eles olham há 100 anos atrás, né? É interessante ver. E eles viviam nessa cidade de luzes, onde está a parada de bonde. Veja o próximo slide, é a Líbero Badaró, dos anos 30. E a arquitetura moderna e a arte moderna, a gente não consegue dissociar do fenômeno metropolitano, do crescimento das cidades, do crescimento dos estímulos, das luzes, do modo como a gente fruía esses ambientes. Era uma cidade que tinha 500 mil habitantes, mas ela já possuía uma sondagem do que seria a cidade do século XX, da qual a cidade do século XXI é tributária. Então, esse temor com uma maquete do lado, ela é muito radical. Por que isso? Agora sim, a Bauhaus, veja só. Eles tiveram uma exposição um ano depois, a famosa Ausstellung Bauhaus, né? Aquela famosa, que está na série da HBO, né? Aquela que eles fazem a casa do Georg, que é o projeto do Georg Musch, só que aqui é mais, por mais seja arquitetura que seja a gente considere puro sangue moderna, o procedimento é conservador um pouco. Eles fizeram uma casa para botar a exposição dentro. Então, assim, por mais que a casa seja moderna, não foi como nós fizemos. A gente teve uma transcriação muito pesada de botar no meio de um prédio eclético recém-construído, com 10 anos de idade, e botar a maquete dentro. Ou seja, tem uma espécie de uma babusca arquitetônica aqui. Só apareceu no final, sabia que você ia gostar. Porque se você pensar, maquete, arte, olha ali, é só, no próximo slide, em 38, na mostra da Bauhaus em Nova York, que aí sim você tem a maquete do prédio e você tem as obras de arte deles. E a justificativa ainda podemos atacar mais, porque, no fundo, é a mostra de uma escola de arte que tem vários ateliês. Essa simultaneidade dos artistas é um mérito de 22 que a gente vê. Tudo bem, teve 32 no International Style, né? Mas eram maquetes, mas era uma mostra de arquitetura. Uma mostra assim que juntasse todas, realmente é algo que a Semana de 22 fez, e a presença da arquitetura, que muitas vezes é relegada ou vista como menor, tinha que estar lá, é fundamental. Então, trata-se de um aspecto moderno da Semana de 22 moderna, ligado a uma arquitetura que não necessariamente hoje a gente toma como moderna, para mostrar como, década a década, a historiografia sempre traz de volta, né? Acho que eu estou falando isso
porque o neocolonial começa a ser redescoberto como um texto dos últimos 20, 30 anos nessa relevância. E é isso, acho que esse é o meu último slide. Obrigado. Se alguém tiver dúvidas, coisas, eu estou sempre à disposição no urano.unicamp.br. E agradecer a Silvia, agradecer ao Fred Vergueiro também, que ficou até às 11 da noite depois da aula, que é meu pad, ficou até revisando os slides comigo, ele é quase um coautor. Obrigado, gente. Muito obrigada, Rafael. Esse certamente é o impacto que a gente tem de 22 agora, que agora eu reconheço bastante. Mas passo agora para a próxima apresentação da professora Fernanda Mussalin. Não sei se ela vai aparecer aqui na tela conosco, aqui online, nos acompanhando. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a disposição e a disponibilidade da professora Fernanda em participar dessa mesa aqui, dos impactos de 22. Apresento aqui brevemente a professora Fernanda Mussalin. Ela possui graduação em Letras pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado, doutorado, pós-doutorado e pós-doutorado sênior em Linguística, também na nossa universidade, na Unicamp. Realizou missão de pesquisa na Universidade de Paris-Sorbonne, Paris 4, na França, sob a supervisão da Dominique Meguenot e o estágio pós-doutorado no exterior, junto ao Centro de Neurociências, Psicologia e Comportamento da Universidade de Leicester, na Inglaterra, sob a supervisão de Brian E. Pulford. É professora titular da Universidade Federal de Uberlândia, atua na graduação e pós-graduação. Foi coordenadora do programa de pós-graduação em estudos linguísticos da mesma universidade. Foi Honorary Visitor Fellow na Universidade de Leicester, na Inglaterra, e pesquisadora colaboradora do programa de pós-graduação em Linguística do IEL, da Unicamp. É líder do grupo de pesquisa, Círculo de Estudos do Discurso, membro do Centro de Pesquisa e Ensino da Língua Portuguesa, ambos filiados à Universidade Federal de Uberlândia. Também é membro do grupo de pesquisa Neurolinguística Discursiva, que trata de afasia e infância no Centro de Pesquisa FESTA, Fórmulas e Estereótipos, Teoria e Análise, ambos filiados ao IEL da Unicamp. Tem experiência na área de linguística, com ênfase na análise de discurso e interface com a neurolinguística e neurociências. Suas pesquisas se desenvolveram e se desenvolvem em torno dos seguintes temas: autoria, processos editoriais, constituição de posicionamentos discursivos no campo da arte, relações entre estilo e ethos, gêneros do discurso e ensino, pré-discursos e cognição distribuída. Foi membro do Conselho Editorial da Editora Cortez, é coordenadora da coleção Tradução de Estudos Linguísticos da editora da Universidade Federal da Uberlândia, membro dos conselhos editoriais de várias revistas científicas, é bolsista pesquisadora do CNPq Nível 2 e é a nossa convidada aqui para participar dessa mesa importante sobre os impactos de 22. Então, professora Fernanda, a palavra é sua. Por favor, muito obrigada. Oi, desculpa, Fernanda. Você não... Boa tarde. Eu estou seguindo pelo YouTube aqui, mas abaixei o volume do celular, então, muito provavelmente, se vocês interagirem comigo ao longo da minha fala, eu não consigo perceber, em função de eu ter abaixado o volume aqui. Mas, boa tarde, eu começo agradecendo, pelo convite para participar dessa mesa. Em especial, agradeço a professora Raquel Meniguelo, que foi quem, em nome da comissão organizadora, me fez o convite. Agradeço ao professor Fernando Coelho, pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Estadual de Campinas, e também a Maria Cristina Vidrick pelo apoio dado para a viabilização da participação de todos nós aqui nesta mesa. Bom, é um imenso prazer estar nessa tarde junto a outros pesquisadores, profissionais de diferentes áreas que também se debruçam sobre questões referentes ao modernismo brasileiro, E uma honra participar dessa mesa, não só em função da minha história com a Unicamp, que para mim é uma espécie de lar acadêmico, Eu fiz toda a minha formação no Instituto de Estudos da Linguagem, no IEL, e até hoje mantenho relações profissionais sólidas no Instituto, Então, isso é uma honra para mim estar aqui nessa mesa com vocês. E também, claro, em função da minha história de pesquisa sobre o modernismo brasileiro, que é um tema muito caro para mim, muito importante, Enfim, eu agradeço e também parabenizo pela iniciativa, É um prazer estar na mesa com os colegas. Bom,
De 1998 a 2019, eu desenvolvi pesquisas sobre o modernismo a partir da perspectiva da análise do discurso, que é uma sub-área da linguística, mobilizando uma teoria de discurso que me permitiu integrar análises de materiais de natureza verbal e de natureza não verbal. Essa abordagem me permitiu analisar obras literárias, crítica literária e também crítica de arte, né, de um modo geral, mas também telas e composições musicais do grupo dos primeiros modernistas. Então, as questões de pesquisa que recaíram ao longo desse tempo, né, as questões de pesquisa sobre as quais eu me debrucei durante esse tempo, né, foram diversas. Algumas dessas questões, acho que está aparecendo aí no slide, algumas dessas questões, né? Qual a semântica discursiva, isto é, quais os traços semânticos mínimos que regem e estruturam as práticas dos primeiros modernistas brasileiros, definindo sua identidade no campo da arte brasileira? Há um estilo, isto é, traços estilísticos mínimos recorrentes nas obras do grupo dos primeiros modernistas, considerando as especificidades de diferentes semioses, como literatura, música e pintura, a ponto de ser possível referir-se ao estilo desse movimento? Como se dá o funcionamento da autoria em Mário de Andrade, considerando suas produções do espaço canônico, romances, contos, por exemplo, e do espaço associado, como prefácios, entrevistas, artigos de jornal, cartas? Uma outra questão, né? Considerando as ações de gestão da obra de Mário de Andrade, realizadas por críticos, jornalistas, editores e editoras, como foi sendo construída em diferentes momentos, diferentes imagens desse autor? Então, digamos, essas são perguntas mais genéricas, né, sobre as quais eu me debrucei ao longo aí desses anos, né? Mas hoje aqui, em função da configuração desta mesa, né, que conta com especialistas em artes plásticas, música e arquitetura, eu vou privilegiar apresentar para vocês questões referentes ao modo como o grupo dos primeiros modernistas geriram sua inscrição no campo da arte brasileira. De maneira mais específica, eu vou me debruçar sobre a polêmica que instauraram nesse campo com outros movimentos artísticos, buscando se diferenciarem desses movimentos a fim de construir uma identidade própria e bem definida no campo, né? Eu não vou fazer a apresentação dessa polêmica do ponto de vista de um historiador, nem de um sociólogo, nem de um crítico de arte, né? O meu ponto de partida serão os textos produzidos pelo próprio grupo dos modernistas, e aqui eu estou entendendo o grupo não só os artistas, mas aqueles que intelectuais que saíam à defesa do grupo também, né? E assim, olhar para as marcas de enunciação encontradas nesses textos que me permitiram, nas pesquisas, né, fazendo um batimento com hipóteses fundamentadas na história, né, me possibilitaram reconstituir de alguma maneira o jogo de forças que ocorria naquele momento entre o grupo dos novos e os passadistas, para usarmos aqui um termo do Graça Aranha, né, ele que se refere aos outros, né, como passadistas. Na apresentação da polêmica, eu vou comentar um pouco dos legados, ou mais especificamente de um legado que eu julgo central, né, dos modernistas, né, para o Brasil, né. Eu considero esse legado um divisor de águas, então vou falar um pouco dessa questão relacionada a isso que eu considero um legado. É bem importante esclarecer aqui que quando a gente, da perspectiva discursiva de que eu falo, quando a gente pensa em literatura, a gente pensa no funcionamento do campo literário. Então, isso não está restrita à obra literária, a crítica também faz parte do campo literário, né? Então, só para entender um pouco de que lugar eu estou falando, né? É campo literário e, mais do que isso, vocês verão pelos exemplos que eu vou trazer, é campo da arte, né? Porque essa é uma característica do modernismo, né? Integrar as artes. Não é uma coisa separada, né? A literatura funciona com seus propósitos, as artes plásticas, a arquitetura, a música. Há uma integração forte entre os artistas, né?
que se remetem um ao outro, se sustentam, comentam as obras uns dos outros, né, para constituir uma nova identidade no campo, né? Bom, essa polêmica, ela foi reconstituída por meio da análise de textos publicados na imprensa brasileira entre os anos de 1917 e 1932. Vocês vão ver que muitos desses textos são de autoria dos próprios artistas modernistas, né? Esse período foi o período em que mais acirradamente se deram os embates para a constituição da arte modernista no país. Muitos desses textos se encontram compilados numa belíssima coletânea organizada por Marta Rossetti Batista, Telê Porto Antônio Lopes e Ione Soares de Lima, uma coletânea intitulada Brasil, Primeiro Tempo Modernista, publicada em 1972 pelo IEB. Bom, por meio desses textos, então, desse período, o grupo dos modernistas se punha a postos para combater o que se fazia em termos de arte no Brasil e para apresentar suas propostas, né? O que congregou pela primeira vez o grupo dos modernistas e colocou esse grupo a postos nos jornais, né, foi a polêmica em torno da mostra de arte da pintora Anita Malfatti, né, em 2017, que já foi referida aqui, né, nessa mesa. E aí o Monteiro Lobato publicou um artigo em 1917 no estado de São Paulo, 20 de dezembro daquele ano, né, contra a exposição da artista, né. Essa publicação provocou a reação de Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Di Cavalcanti, Guilherme de Almeida e outros, né, que passaram a defender a pintora, né. Então, essa crítica hostil de Monteiro Lobato teve o não almejado mérito, né, de despertar a consciência anti-acadêmica e agregar o grupo dos modernistas. Lobato inicia esse artigo, né, de que eu estou comentando aqui, postulando, a partir da noção de artista, a seguinte diferenciação entre, digamos assim, duas correntes estéticas, né, o que se fazia no Brasil até então, e o que faziam e propunham os modernistas. Se puder, por gentileza, colocar o slide 3, me desculpem, mas eu realmente não sei o que está sendo exposto aí presencialmente. Então, se vocês puderem fazer a gentileza, mas eu vou ler para quem está acompanhando pelo YouTube também poder compreender as questões que eu estou colocando aqui. Então, o que Lobato dizia? Ele dizia o seguinte: há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e dotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Enquanto a percepção sensorial se fizer normalmente no homem, através da porta comum dos 5 sentidos, um artista diante de um gato não poderá sentir senão um gato. Bom, esse tema colocado aqui por Lobato sobre o modo, né, de representação da realidade é sobre a realidade externa, mas em última instância é sobre a realidade brasileira, a realidade nacional. A grande temática era essa problemática da realidade nacional, né? Como representar uma realidade nacional de maneira nacional, né? Com brasilidade, digamos assim, né? Então, esse tema sobre a representação da realidade será discutido por artistas e críticos durante toda a fase de implementação do movimento modernista. Oswaldo de Andrade, em artigo publicado no Jornal do Comércio, em 11 de janeiro de 2018, sai em defesa da pintora e explicita a posição modernista em relação ao ataque de Lobato, né? E aí, no slide 4, né, tem aí o trecho do Oswald, né? Então, o que ele diz? As suas telas chocam o preconceito fotográfico que geralmente se leva no espírito para as nossas exposições de pintura. A sua arte é a negação da cópia, a ojeriza da oleografia. Fundamentalmente, né,
toda a polêmica que se segue a isso se dará em torno da noção de cópia. Os passadistas elegem a representação fiel da realidade exterior como sendo de grande valor artístico. Então, basta a gente observar o que Lobato diz naquele artigo, né? E os modernistas combatem, por exemplo, né, para ficar no exemplo das artes plásticas, uma pintura que consideram cópia, imitação da realidade exterior. E defendem o quê? A recriação, a superação da cópia e das formas consagradas pelo academicismo brasileiro. Bom, a fórmula para essa superação que eles propunham, né, é um dos pontos fundamentais do projeto estético nacionalista dos primeiros modernistas. Esse projeto propunha, entre outras coisas, o resgate da cultura popular, tomada como raiz de uma tradição eminentemente brasileira. A proposta de Mário de Andrade para a música, para uma estética musical nacionalista, permite esclarecer esse ponto fundamental do ideário modernista. Uma das proposições presentes neste ideário, né, era, por exemplo, que a música nacional está em formação no ambiente popular e aí deve ser buscada. Essa proposição, aliada a uma outra, também presente neste projeto estético de Mário de Andrade, qual é, né, essa outra? A música expressa a alma dos povos que a criam. Então, essas duas proposições nos permitem compreender aquilo que talvez tenha sido uma das fortes crenças dos artistas envolvidos com a construção de uma arte nacional no começo do século XX no Brasil, né? Supunha-se que instinto e espontaneidade eram virtudes que se manifestavam entre aqueles cuja expressão não era policiada pelas convenções. Então, as crianças, os loucos, os povos primitivos, né? O efeito dessa crença na sociedade brasileira, dividida entre uma pequena elite culta ocidentalizada e uma população pobre de trabalhadores urbanos e rurais, foi o estabelecimento de uma outra crença, de que o povo, não tendo acesso formal e sistematizado às convenções europeias, é um equivalente dos primitivos. E aí, nesse sentido, ele seria um reduto da nossa cultura mais espontânea e, consequentemente, mais genuinamente nacional. Então, resgatar a cultura popular, portanto, era resgatar as raízes genuínas da nossa identidade. Mas o resgate dessa cultura não era suficiente para a construção de uma arte nacional na visão dos modernistas, né? E basicamente por dois motivos. O primeiro desses motivos diz respeito ao fato de que o resgate da arte popular não poderia macular a imagem civilizada de nossa elite dominante, obcecada pelo progresso e por uma modernização cujo referencial era a Europa Ocidental. O segundo motivo diz respeito ao fato de outros artistas, né, inscritos em outros movimentos estéticos do século XIX, já terem feito isso. A meta ambiciosa do modernismo nacionalista na música, por exemplo, não era a incorporação de células rítmicas, melódicas ou fragmentos, né, melódicos, né, populares, que não alteravam as formas de expressão da composição. Esse procedimento já vinha sendo realizado desde o século XIX por compositores como Alberto Nepomuceno, Alexandre Lévy, Basílio Tibério da Cunha e outros, né? Repetir os mesmos feitos poderia significar que os artistas modernistas não passavam de um grupo de neorromânticos ou de tradicionalistas rebeldes, acusação seríssima para eles que tentavam construir um novo posicionamento estético revolucionário e libertador no campo da arte nacional. A saída para esses dois impasses foi elaborar a expressão popular nacional, né, dentro de um código partilhado pertencente ao reino da cultura universal, isto é, valendo-se da técnica e da tradição europeia, aprendidas nas escolas a fim de precaver-se da selvageria e inserir-se na República Universal. Então, no dizer de Mário de Andrade, toda essa proposta estética que ele elabora para a música, mas que, na verdade, vai dar o tom da proposta estética do modernismo em geral, né?
a ideia, né, dos primeiros modernistas, né, era de realizar aquilo que Mário de Andrade chamou, num artigo de 1929, de transposição erudita da barbárie. Né? Essa expressão exprime a essência da proposta estético-filosófica do grupo dos primeiros modernistas. E, em linhas gerais, a fórmula para transpor a barbárie, né, por meio da erudição, era basicamente a seguinte: inicialmente, o artista se deixa amalgar pelos temas e ambientes populares de seu país. Né? Num segundo momento, tendo passado por escolas, coloca a técnica que domina, oriunda da tradição europeia, a serviço de seu sentimento pessoal, e disso decorreria uma arte nacional. Em outras palavras, é por meio da subjetividade do sentimento pessoal, né, do filtro da subjetividade do artista, que certa tradição europeia é incorporada como recurso técnico para a produção de uma arte nacional. Então, se busca romper com o sentimento de subserviência à cultura europeia. A técnica oriunda da tradição europeia passa a ser um instrumento em prol da construção de uma arte nacional e não um fim em si mesmo. E é nesse sentido que a expressão cunhada por Mário, né, transposição erudita da barbárie, resume a essência do posicionamento estético dos primeiros modernistas. O modernismo brasileiro, né, então, vai buscar trabalhar a tensão entre a produção de arte no Brasil e sua ligação, via tradição universal e vanguardas europeias, com a produção europeia, lutando para superar o estado de reverência absoluta a essa cultura, mantido até então pelos passadistas, e passando então, com essa ruptura, né, passando a compreender a relação com a Europa de uma maneira dinâmica e, sobretudo, contra-aculturativa. Então, alterava-se a tônica de toda a discussão em torno do modo de relacionamento entre o Brasil e a Europa, porque vai passar a ser o primitivismo local que devolverá, né, a cultura europeia, já cansada, né, como eles avaliavam, né, o sentido de moderno. Então, este, a meu ver, uma das grandes heranças deixadas pelo movimento, não só para a arte brasileira, mas para a cultura de um modo geral. Tornou-se, me parece, assim, uma espécie de traço de brasilidade, né? A gente pode encontrar isso em vários movimentos artísticos e culturais, né, posteriores ao modernismo, né? Bom, voltando então aos textos, né, que era o que eu disse que eu ia fazer para vocês, rastrear um pouco, né, essas questões no próprio texto, né. Então, esse processo de transposição erudita da barbárie regeu a produção dos primeiros modernistas no âmbito da música, da pintura e da literatura, e nos jornais esse grupo avaliava obras e artistas do movimento, dando visibilidade a esse ideário estético que defendiam. Então, por exemplo, um artigo de Demarquez a respeito de Villa-Lobos, publicado em 29, diz o seguinte, a slide 5, por gentileza. Então, o texto diz o seguinte, sobre Villa-Lobos. Entretanto, apesar da necessidade de nos apoiarmos no passado, pensamos, sentimos e vivemos o presente com o presente. Por conseguinte, o artista tem o direito de colocar sua técnica de acordo com seu sentimento pessoal de um lado, com o século de outro. Ele deve ser, enfim, o artista da sua predestinação. Para isso, não basta ter sido aluno de um conservatório, fazer alarde de um grande mestre, e Villa-Lobos, nesse ponto, é um exemplo frisante. Profundamente impressionado pelos temas em ambiente popular de seu país, ele limitou-se a deixar-se amalgar com esses diversos elementos no cadinho da sua poderosa individualidade, para que fulgurem nas obras, né, obras que têm a força dos povos primitivos, não brutal ou perniciosa, mas criadora. Então, sobre Mário de Andrade, por exemplo, né, uma questão da literatura, Ronald de Carvalho, num artigo de 22, intitulado Os Independentes de São Paulo, né, ele analisa o seguinte, diz o seguinte, slide 6, por favor, praticou o verso regular,
Percorreu toda a escala de estrofação clássica, aproveitando, combinando, desenvolvendo os motivos da arte passadista. Mário, à semelhança de todos nós, fez também as suas academias, rigorosamente desenhadas. Foi descritivo, pintou paisagens regulares, servindo-se dos meios comuns com superioridade. Mas o que ele queria exprimir era a vida profunda e ansiosa da sua alma. Sua arte nasceu de si mesmo, e não das artinhas e das regras profissionais, das tristes muletas em que se apoiam as legiões de inválidos mentais. Bom, os passadistas, né, reagiam a esse ideário no mesmo tom de desprezo com que os novos artistas atacavam a arte tradicional, né? Então, novamente aqui eu vou citar o Monteiro Lobato para ilustrar o tipo de reação que ocorreu ao longo de todo o período da polêmica, né? Então, slide 7, por favor. Sejamos sinceros, futurismo, cubismo, impressionismo e tutti quanti não passam de outros tantos ramos da arte caricatural. Teorizam aquilo com grande dispêndio de palavratório técnico, desdobram nas telas intenções e subintenções inacessíveis ao vulgo, justificam-nas com a independência de interpretação do artista. Arte moderna, eis o escudo, a suprema justificação. Então, só para dar 2 exemplos do modo, trazer esses exemplos como eles, os modernistas, colocavam, né, nos jornais, tentavam trazer esse novo ideário por meio dessa polêmica dos jornais e como se dava o combate em relação a isso, né? Agora eu gostaria de chamar a atenção para aspectos enunciativos da crítica modernista. Um desses aspectos é a maciça presença do operador negativo não, né, do não, e de outros itens negativos como nada, nenhum, nem, entre outros, né? Então, a título de ilustração, eu cito 2 trechos no slide 8. Ao princípio dissolvente da tradição, devemos opor o princípio construtivo da evolução. Não me digam que também é passadismo. Eu sei que é, mas entre os passadismos, procure sempre o mais útil, excelentíssimo senhor. E considere que não há lição nenhuma no passado, que a única mestra da gente é a vida, que a vida nos ensina é tocar para frente. Então eu gostaria de considerar aí, olha, e considere que não há lição nenhuma no passado. Esse enunciado em específico, né? Então esse item negativo nenhuma, em interação com o item negativo não, ele cumpre a função de reafirmar uma negação, né, que se apresenta como um dos pilares da proposta negativa, a reação ao passadismo, né? Mas o que tem interessante, né, de interessante num dado como esse, é não só como é que a negação vai caindo e reafirmando questões de natureza mais ideológica, né, que são cruciais, né, para os modernistas, mas o que esses itens fazem com relação ao tom do texto, né? Eles dão ao texto um tom de manifesto, né? Isso é recorrente, tem texto que é não atrás de não, né? Então, assim, os textos, os artigos nos jornais tinham um tom de manifesto, né? Um outro exemplo, o slide 9, por favor, olha só a repetição de itens negativos aí, né? O que há de novo, sobretudo, é o estilo, a expressão pessoal dessa comunhão com a vida, em sua verdade essencial, em sua sombra inexorável. Nem as amplificações majestosas do romantismo, em que se comprazia a imaginação em vestir de seda e rendas a realidade, nem as intermináveis descrições do naturalismo, falsas à força de verdade minuciosa e de complacência no insignificante, nem os requintes decadentes do simbolismo, em que um fim de era procura quintessências para matar o tédio e sacudir nervos esgotados, nem mesmo as exultações, os desvios, as alusões vedadas do humor. Bom, o efeito de construções como em 2, né, é que, primeiro, vai se negando para excluir em um só gesto, né, por meio de uma enumeração,
diversas posições que colocam em xeque a identidade do discurso modernista. Por exemplo, as amplificações majestosas do romantismo, as intermináveis descrições do naturalismo, os requintes decadentes do simbolismo, né? As hesitações, os desvios, as alusões veladas do Rumi, né? Isso vai demarcando as fronteiras desse discurso, desse posicionamento modernista, né? Já que é em torno do combate a essas posições, entre outras, né, porque aqui a gente não está trazendo a polêmica com a vanguarda, que existe também, né, que o modernismo busca construir uma identidade própria. Então, novamente, o efeito, né, de uma enumeração de uma série de sentenças negativas, né, qual que é o efeito disso, né? De novo, né, é um tom de manifesto e uma posição combativa e revolucionária, né, que é evidenciada pela repetição dessas sentenças negativas. Bom, a presença, né, de itens negativos nos textos dos modernistas, ela é massiva e recorrente. Eu estou trazendo uma das características do que eu estou chamando aqui de estilo, né, desses textos. E essa recorrência, ela é um dos traços característicos desse estilo da crítica dos primeiros modernistas, né? Esse estilo pode ser compreendido como um efeito do modo de inscrição dos modernistas no campo da arte brasileira. Então, em que sentido isso, né? Bom, o discurso em favor da arte modernista no Brasil, na tentativa de se constituir em um terreno já ocupado, né, por discursos mais estabilizados, por posicionamentos estéticos mais estabilizados, né, ele busca conquistar espaço, muitas vezes, por meio de uma estratégia do grito, né, do alarde. Essa estratégia do grito, do alarde, né, ela se configurava não só por meio da movimentação social do grupo dos modernistas, que todos sabemos que, digamos, incomodava, né, bastante, né, e essa movimentação social não se restringiu apenas à atuação na imprensa e à Semana de Arte Moderna, né, mas também havia o chamado movimento dos salões, né, a reunião nas terças, a noite na casa do Mário, não é? O almoço dominical com comida luso-brasileira no Salão da Avenida Higienópolis, as reuniões semanais, né, no Salão da Rua Duque de Caxias, o Salão da Alameda Barão de Piracicaba, que congregava os artistas em torno de Tarsila do Amaral. Então, essas festas fortaleciam a repulsa da sociedade paulistana em torno do novo grupo, em função, né, do qual se criou, em torno desse grupo dos modernistas, toda uma semântica do mal dizer, né? Então, assim, boatos, né, do que ocorria nessas festas dos modernistas, né? Então, essa estratégia do grito, então, não se deu só, né, por meio dessa movimentação social do grupo dos modernistas, mas também por meio do estilo nos textos, né? Essa maciça presença de itens negativos confere um tom de manifesto aos textos e, como consequência, acaba por contribuir com a construção de uma imagem de revolucionário, de revoltado, né? Conferir um ethos, digamos assim, uma imagem, né, de revoltado ao enunciador desse discurso, no caso, né, o grupo dos primeiros modernistas. Então, eu gostaria de apresentar apenas mais um dado referente a essa compreensão do estilo dos textos, como índice do modo de inscrição dos modernistas no campo da arte brasileira. Para dar visibilidade, como eu me propus aqui no começo da minha fala, né, é o trabalho que se pode realizar tendo como ponto de partida os textos e os modos de enunciação, seus modos de enunciação, né? Então, por exemplo, um dado interessante, após um período de consolidação do movimento modernista no Brasil, os textos da crítica começam a apresentar indícios de que o jogo de forças no campo da arte brasileira estava se alterando, né? Então, é possível perceber de modo recorrente a crescente presença de estruturas sintáticas de sentido concessivo. Por exemplo, né, por favor, o slide 10, se possível, nesse texto de 29, olha aí. Tarsila recebe influências, como todos, mas tritura-as imediatamente na sua personalidade.
Então, em enunciados como este, não há mais uma recusa absoluta do outro, dos passadistas, digamos assim, mas o reconhecimento de que a artista recebeu influências e, mesmo tendo recebido, superou todas elas. Por isso se trata de uma concessão, né? Assim, tudo bem, vamos admitir, né, que eu vou admitir que eu recebi influências porque eu superei todas, né? Então, o tom desses enunciados é muito diferente do tom de um enunciado como "e considere que não há lição nenhuma no passado", né? Então, por quê? Porque com o movimento mais consolidado, os modernistas, pouco a pouco, foram abandonando o tom de combate, né, nesses textos da crítica. E há muitos outros dados, inclusive dados que permitem rastrear o modo como o grupo tentava manter a coesão, tendo que lidar, por exemplo, com compositores modernistas que citavam trechos do populário nacional em suas composições, ao invés de realizarem a transposição erudita da barbárie, né? Enfim, de alterar esses trechos de modo que eles passam a compor ser uma outra coisa nessa composição, mesmo que lembrem de longe, né, de onde eles foram, de onde eles vieram, de onde eles foram retirados, né? Então, e também, claro, tenho exemplos na literatura. Eu não sei, vou aumentar aqui meu celular, eu não sei quanto tempo eu falei. Se tiver tempo, eu dou um exemplo no Macunaíma. Ok, professora Raquel, então eu vou trazer um exemplo. Não está no slide, eu não sabia se... Então, eu vou compartilhar aqui com vocês esse exemplo na tela. Vocês conseguem ver o texto na tela ou não? Não, né? Não, professora, eu acho que, como é aqui que se controla a tela, eu acho que talvez você não consiga compartilhar. Parece que não está aparecendo, só um minutinho, vou tentar de novo. Então vamos fazer o seguinte, é um trecho do Macunaíma, eu vou ler aqui para vocês, né? E vocês acompanham um trechinho pequeno. Né, um trecho de um dos capítulos do Macunaíma, em que, enfim, a mãe do mato, Si, acabou de parir um filho, né? Então, o trecho é o seguinte: nem bem 6 meses se passaram e a mãe do mato pariu um filho encarnado. Isso vieram famosas mulatas da Bahia, do Recife, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, e deram para a mãe do mato um laçarote rubro cor de mal, porque agora ela era mestra do cordão encarnado de todos os pastoris de Natal. Depois foram-se embora com prazer e alegria, bailando que mais bailando, seguidas de futeboleres águias, pequenos xodós seresteiros. Toda essa rapaziada adorei. Macunaíma ficou de repouso o mês de preceito, porém se recusou a jejuar. O pequerrucho tinha cabeça chata e Macunaíma ainda achatava mais, batendo nela todos os dias e falando para o guri: meu filho, cresce depressa para você ir para São Paulo ganhar muito dinheiro. Bom, o que eu queria chamar a atenção nesse trecho, né? Um procedimento recorrente na obra Macunaíma e que é, digamos assim, uma espécie de exemplo óptimo, digamos assim, né, da transposição erudita da barbárie, né, dessa proposta dos modernistas, né. O que acontece nesse pedaço? Uma espécie de degeograficação do Brasil, né, fundindo a tradição do folclore à atualidade urbana, né, e também certa religiosidade popular à tradição católica, como, né, as mulatas que aparecem no trecho, as taeiras, que presenteiam Si com um laçarote rubro cor de mal, se fundem à realidade dos pastoris de Natal. A mãe do mato passa a ser a mestra do cordão encarnado nesses pastoris. As mulatas vão-se embora bailando ao som de seresteiros, figuras típicas das modinhas urbanas brasileiras no início do século XX. Então eu tenho a fusão, né, de algo popular, folclórico, a uma realidade europeia representada pelos pastoris, nessa realidade religiosa, e também pastoris de Natal, e também os seresteiros, né, representativos de uma realidade urbana, né?
Essa fusão pode ser observada também na seleção e combinação dos itens lexicais. Por exemplo, no enunciado do trecho o pequerrucho tinha cabeça chata e Macunaíma ainda, sem o A, ainda a achatava mais, batendo nela todos os dias. A sequência ainda a achatava mais congrega elementos da fala popular, ainda, a construções sintáticas mais comumente recorrentes no português escrito culto, que é a ideia do pronome oblíquo, né? A achatava, sem marcar fronteiras entre essas duas variedades de língua em função das características prosódicas desse segmento, dentre elas o fato de o pronome pessoal oblíquo a ser átono e se assimilar ao advérbio ainda. Então fica ainda achatava mais ainda, né? Então esse tipo de fusão, né, na própria estruturação da língua, é claro que isso é uma coisa fundamental na construção da obra literária, especialmente por Mário de Andrade, que cuidava dessa questão do que ele considerava, né, o português brasileiro, essa variedade brasileira, né, é um indício, né, de como é que por meio da obra esses artistas também, no caso o Mário de Andrade, construía o seu posicionamento no campo, por meio da crítica, como os exemplos que eu dei, e por meio das obras, né? Por isso que eu disse para vocês que eu estaria tratando aqui da problemática do campo, como ele se inscreve no campo, e não necessariamente de uma obra ou de obras tomadas em si, né? Então, é um exemplo de como na literatura, né, se pode perceber a realização dessa transposição erudita da barbárie, né? Bom, eu deixo público o meu agradecimento aqui à CAPES e ao CNPq pelo financiamento de minhas pesquisas e novamente agradeço a oportunidade de participar dessa mesa. Muito obrigada mesmo, foi uma honra. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, professora Fernanda, pela sua disposição, disponibilidade nessa apresentação. Foi mais uma apresentação, colaboração para entendermos os impactos da Semana Moderna de 22. E eu agora passo aqui a palavra, ou melhor, faço antes a apresentação do professor Cacá Machado, que vai falar sobre os impactos aqui na música. O professor Cacá Machado é historiador e compositor, formado em História e com doutorado direto em Literatura Brasileira, ambos pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Autor dos livros O Enigma do Homem Célebre, Ambição e Vocação de Ernesto Nazaré e Tom Jobim, e dos CDs Slavo Samba e Sibilina, entre outros. É professor de História da Música do Instituto de Artes da Unicamp desde 2014 e foi pesquisador professor visitante no Departamento de Música da Universidade de Colômbia e no Departamento de História da USP. Como gestor, foi diretor da Funarte, do Ministério da Cultura e do Auditório Ibirapuera. Atualmente diretor de Cultura da Unicamp, um órgão vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PROEC. Então, professor Cacá Machado, passa a palavra para a sua apresentação. Obrigado. Acho que é por aqui. Muito obrigado, professora Raquel, pelo convite, pela organização dessa mesa, que eu acho que é um debate aqui importantíssimo que a gente está fazendo. E agradeço muito também ao professor Fernando Coelho, pela comissão Efemérides e esse evento que está sendo criado no âmbito aqui da Comissão Efemérides. Bacana mesmo, porque eu acho que a gente tem que fazer essas reflexões aqui sobre 22 e, de fato, a gente tem muitos desdobramentos disso, né? Ouvindo aqui tanto os nossos colegas, o professor Rafael, eu vou ser um pouco mais informal. Então, o Rafael e a Fernanda, eu vou assumir aqui uma informalidade, já que eu sou Cacá e não Carlos, né? Então, eu vou assumir isso daqui, eu prefiro sempre essa certa informalidade. Ouvindo aqui o Rafael e a Fernanda, eu acho que vai ser muito complementar a gente pensar aqui sobre os impactos da música. Não só os impactos, mas entender como que tem uma articulação daquilo que a gente poderia até chamar quase de uma república musical em São Paulo, nos anos 20 e anos 30, porque a música ela tem uma centralidade muito grande, como a gente já viu aqui no pensamento, na fala da professora Fernanda. Eu fico me traindo o tempo todo, ia chamar de Fernanda, na fala da Fernanda,
de como a própria organização do pensamento do Mário de Andrade, do ponto de vista como intelectual e como literato, passa por uma organização musical. Eu acho que isso daqui é fundamental para a gente entender essa dimensão. Então, a música, né, se a gente for pensar, Rafael, como você contou para a gente, da arquitetura, eu não tinha, de fato, a lembrança, a clareza, ou isso tão fresco na cabeça da presença da arquitetura na semana, talvez porque ela fosse bem diminuta, né? Mas foi muito revelador, sobretudo no final da sua fala, quando você colocou aquele nó, que é ter uma maquete dentro de um prédio neoclássico, enquanto que a Bauhaus estava fazendo um prédio moderno para colocar uma maquete tradicional. Mais ou menos era isso, né, que você colocou como nó, né? Grosso modo. E aquilo eu achei interessantíssimo, porque mostra uma certa precariedade que foi a semana de 22, e essa precariedade de modo geral, mas eu enxergo nessa precariedade um dado positivo e não negativo. Então não vamos entender essa precariedade como um dado negativo. Já vou chegar lá. Se a gente for pensar, antes de começar aqui, entrar mesmo no assunto, se a gente for pensar do ponto de vista musical, foi muito conservadora a presença da música na semana de 22. A gente só tem a figura do Villa-Lobos, basicamente, tipo, você tem outros músicos tocando Satie e coisa e tal, ou seja, um romantismo tardio, e é o Villa-Lobos que foi angariado, foi chamado para participar, mas é o Villa-Lobos de 1921 ainda. Não é o Villa-Lobos de 22, 23, que compôs o Noneto, que começa a compor a série Choros, e que daí lá a gente vai ter um Villa-Lobos radical como compositor, e daí a gente vai ter um segundo, que é um tema que eu vou tratar aqui, o segundo Villa-Lobos dos anos 30, que é o duplo do Getúlio, e daí é o Villa-Lobos do projeto orfeônico. E, do ponto de vista da obra dele, é o Villa-Lobos em que ele volta a uma estética neoclássica das baquianas brasileiras, que é onde a gente conhece mais o Villa, né? Que é a da Baquiana 5 e não sei o que lá. O Villa dos anos 20 é o Villa talvez mais criativo e mais radical que a gente tem. Mas não é ele que estava presente na semana de 22. Né? Então tem um negócio meio canhesto lá, né? E que tem a ver com isso, com uma geração de uma boemia literária, de uma boemia, de uma sociabilidade na cidade de São Paulo, também complexa, em que você tem figuras como Oswald e Tarsila, que fazem parte do mundo da elite cafeira, vamos chamar assim, paulistana, e o Mário, que não fazia parte disso, mas frequentava isso e se colocava nesse lugar, sendo mulato, né? Não vou entrar nas discussões de gênero, porque eu acho que aqui não é o caso, né? Mas que circulava nisso. O Mário também tem uma coisa curiosa, que ele tem esse mundo, digamos, mundano de circulação, que é dessa cultura, dessa elite cafeira que bancou a semana de 22, Paulo Prado, Olivia Guedes Penteado e tudo mais, e, ao mesmo tempo, ele tem uma vida privada com as mulheres do Mário, que é a tia, a mãe, onde ele se criou e vivia na casa Lopes Chaves, né? Então, tudo isso são dimensões que eu quero tratar aqui, né? Mas, já dando um spoiler, de certa forma, Mário e Villa-Lobos são os pontos principais para a gente pensar e trazer essa reflexão dessa república da música. Isso é uma dimensão que a gente tem. Tem que lembrar também, como o Rafael falou, da cidade de São Paulo, que ela tem esse desejo de se tornar uma metrópole muito rápido, e a gente conversando aqui antes, eu lembrei daquela expressão que o Nicolau Sedichenko, né, foi um colega historiador nosso, foi meu professor, inclusive, lá no Departamento de História, cunhou, que foi essa ideia de que São Paulo nasceu como um cogumelo, né, depois da chuva, que é um pouco isso, né? A cidade ela brotou muito rapidamente, com esse desejo de se modernizar. E tem digamos assim, essa sociabilidade dessa juventude engajada com o projeto. Ao mesmo tempo, e isso que eu quero trabalhar o tempo todo com as contradições aqui, com as oposições, 1922, entre a semana de 22, 1922, Pixinguinha estava em Paris com os 8 batutas se apresentando lá. E ninguém fala disso, porque ele estava lá
não era pouca coisa sair do Brasil em 22, foi o Duque, que era um dançarino, que levou o Pixinguinha para lá, tocando os choros, tocando o machixe, tocando a música popular que nascia nas cidades, né? Que depois vai se tornar a canção dos anos 30, 40 e a grande época de ouro da canção e tudo mais. Que é justamente aquilo que é o recalque do Mário, que é aquilo que não interessa para o Mário, que é a cultura urbana. Então o Mário, ele reconhece, ele chega até Nazaré, Ernesto Nazaré no máximo, e reconhece que ali tinha uma questão, porque talvez seja o compositor mais ambíguo no lugar do chamado popular e erudito, ou seja, um compositor culto de música escrita, mas que fazia uma música da rua, com um balanço da rua, né? Então o Mário se interessa por isso. A hora que entra nas canções do rádio, o Mário já vai chamar aquilo de popularesco, como se ele fosse um adorno avant la lettre, ele vai chamar aquilo de redução, como se fosse o fetichismo da música e a regressão da audição, né? Então ele diz que essa cultura do rádio regride a nossa experiência auditiva. É curioso isso, logo depois o Adorno vai falar isso no ensaio clássico dele, né? Então o Mário tem esse problema com a questão popular. E como muito bem falou a Fernanda, ele vai focar na questão rural, que é enxergar. Então ele é um romântico tardio que enxerga, a la Herder, assim, a ideia de você formar a nação ouvindo o povo rural, né? Mas o Mário é complexo, viu, Fernanda? Depois eu quero até conversar isso com você. Eu não sei se eu acredito tanto nesse Mário ideólogo, da forma como às vezes a gente cristaliza, porque ele vai e volta nessas coisas. E começando aqui concretamente, diria assim, que existiu na longa duração do modernismo brasileiro uma demanda recorrente por um ponto de harmonização das experiências nacionais. Estamos de acordo, de modo geral. De certo modo, é como se existisse um desejo de coralizar o Brasil. Isso é, pensar a nação como se fosse um grande coral, um grupo coral, que pudesse promover a unidade do país em todas as suas diferenças, contradições e paradoxos, tanto em suas forças libertárias como normativas. E aí a gente tem duas experiências muito concretas que vão acontecer entre os anos 20 e 30, que é o ensaio da música brasileira, né, que é um texto fundamental do Mário, que é lançado junto com Macunaíma. E lá ele vai lançar, ao mesmo tempo, o Mário etnólogo, que a gente poderia chamar de etnomusicólogo, mas naquela época não existia essa expressão, né? Ou seja, é o Mário cientista, que faz aquela viagem de 24 para Minas e depois para o Nordeste, e volta cheio de material, e compila esse material todo, e organiza isso numa exposição do ensaio da música brasileira, apresentando. O ensaio ele tem duas partes, né? Uma parte de texto e uma parte de partituras que ele compilou. Na primeira parte ele faz análise de melodia, ritmo, tentando identificar características do que seria essa música brasileira. Lá, contraditoriamente, ele reconhece que a síncopa, o ritmo sincopado é o X da questão, e que é isso que menos aparece, digamos, em certa música rural. Isso vai acontecer na música urbana. Mas depois é uma discussão para outro capítulo. Tem o ensaio e Macunaíma. Ao mesmo tempo, tem na década seguinte o Villa-Lobos, em que ele entra, sim, no projeto do canto orfeônico, dentro do governo Capanema, né, do Ministério Capanema, com Anísio Teixeira, assumindo um departamento para criar, literalmente, uma coralização do país, dentro do governo Getúlio Vargas. Isso é o canto orfeônico. E que muitos se formaram aí, talvez os que tenham mais de 60 anos de idade, passaram por isso e tinham na escola, né? Com um projeto que durou até um certo tempo atrás. Então, essa ideia de coralizar o país, criar um grande coro, eu acho que ela pode ser interessante para a gente pensar essa dimensão musical como talvez o maior legado que a gente tenha do modernismo. Ao mesmo tempo, a gente tem essa tensão, como eu mapeei aqui, com o mundo popular urbano. E eu quero mostrar também que ali estavam acontecendo modernidades, não na lógica que a gente costuma pensar essas modernidades sobre o ponto de vista do discurso modernista, né?
Então, um exemplo que eu dei foi do Pixinguinha, a gente vai falar de um outro, que é a vinda de um compositor francês chamado Darius Milhaud para o Brasil, eu vou dar aqui alguns exemplos, e a relação dele com os choros e os tangos, né? Já vou falar um pouquinho. Antes disso, eu queria voltar para o Mário e talvez a gente pensar no primeiro livro do Mário, né, no Pauliceia Desvairada, que foi escrito em 21, mas publicado em 22, que é o ano da semana. Lá ele termina com um poema que chama Enfibraturas do Ipiranga. E nesse poema, eu acho que a gente tem um pouco o jogo de xadrez daquela situação, porque é um poema em que ele vai criar, de um jeito um pouco caricatural, personagens, né? Eu já vou aqui detalhar para vocês. E nessa situação, ele cria uma tensão que não se resolve. E eu acho que aqui diz muito sobre o que foi a Semana de 22, o que foi a contradição de uma elite cafeeira bancar essa Semana de 22, o que foi os jovens boêmios envolvidos nisso. O que foi até, e eu abro um parênteses aqui, a recente polêmica que um jornalista carioca trouxe sobre a Semana de 22, que é o Rui Castro, vamos nomear claramente, querendo, de certa forma, minimizar o legado da Semana de 22 como se a modernidade já existisse no Rio de Janeiro, e como se isso fosse um problema de localidade entre Rio de Janeiro e São Paulo, né? E daí usando argumentos talvez um pouco frágeis, de que seria contraditório a elite cafeeira bancar artistas vanguardistas, como se isso em si fosse uma contradição. Quando, mais do que ser uma contradição, isso é muito característico de São Paulo e muito característico da Semana de 22 do modernismo como um todo. Se a gente não assumir esse lugar, a conversa começa a ficar complicada. Oswald de Andrade talvez seja o maior exemplo disso, que é um sujeito que casou com Tarsila, com Pagu, da elite paulistana, virou comunista, depois abandonou o Partido Comunista, tentou virar acadêmico, não conseguiu entrar na academia. Quer sujeito mais contraditório do que Oswald de Andrade, né? Aqui no poema Enfibratura do Ipiranga, eu vou ser aqui bem rápido, né? Ele é construído sobre uma polifonia de vozes distribuídas num cenário convulsionado. O Vale do Anhangabaú, tomado pela diversidade da população paulistana, na execução de um oratório profano. Então, o Mário imagina essa cena, né? De um oratório profano, sinfônico e coral. Das baixadas do Vale do Anhangabaú, as juvelinidades auriverdes, que são os modernistas, nós, né? Se debatem com os pés no chão, contra o coro solene dos orientalismos convencionais, que são os artistas acadêmicos, beletristas e tudo mais, nas sacadas do Teatro Municipal. Olha que imagem que Mário cria. Entrincheirados, né, no alto da sacada do Teatro Municipal e amparados pela dança caricata das senectudes tremulinas, que são os magnatas burgueses, que estariam dançando dentro do Municipal e no entorno todo dos prédios, né? Então, essa é a cena que o Mário cria. Espalhados pelas janelas dos prédios ao redor. O Automóvel Clube, a Prefeitura, a Rotisserie, o Hotel Carlton, e mais ao longe a Livraria Alves, só para dar uma mapeadinha em São Paulo, né? Entre o conservadorismo e a vanguarda, a massa representada pelos sandapilários indiferentes, ou que sejam os operários da gente pobre, é posicionada no viaduto do Chá. Faz pouco caso disso tudo. Olha para tudo isso e fala isso. Faz pouco caso para esse embate da elite intelectual, financeira, porque está mais interessada no divertimento da ópera italiana, que era um sucesso que tocava no Teatro Municipal, ou nos sucessos da nascente canção de massas, como a marchinha carnavalesca Pé de Anjo do Senhor, né? E daí o Mário cita isso. Então, eu acho que aqui tem uma grande síntese dessas tensões todas, e não reconhecer essa síntese ter um problema de ordem metodológico para discutir o modernismo, né? E o legado do modernismo, sobretudo. Porque aí é que a gente começa a gerar aqueles recalques, que mas o modernismo não era tão moderno assim. Outra coisa é o que a Fernanda fez, que foi trazer o debate contemporâneo
entre conservadores, entre a crítica aos modernistas ou não. Outra coisa é a gente fazer isso, e é um problema de historiadores, a gente olhar com um problema de anacronismo e criar problemas onde não existe, porque a gente não está trabalhando com a história propriamente. Então, eu acho que é importante a gente pensar essa dimensão. Por que eu falei tudo isso? Mais do que falar da música, falar desse poema é falar profundamente de música, porque a estrutura dele é profundamente musical e mostra a cabeça do Mário. Como eu disse para vocês, 1928 é um ano-chave para a gente entender o Mário, porque ele lança o ensaio sobre a música brasileira e também Macunaíma. De novo, Macunaíma, que a Fernanda leu aqui um trecho e analisou muito bem uma passagem. Ele não é um romance, ele é uma rapsódia, não é isso? Então, ele se propõe, até como gênero literário, não ser um romance. E uma rapsódia que, no final, a gente fica sabendo que é uma história que foi sussurrada por um papagaio. Então, é como se fosse uma rede de recados, é alguém contando a história de alguém que cantou para alguém na forma de uma canção. Então, é como se Macunaíma fosse uma grande canção, em última análise, no sentido que eu estou... Então, como forma literária, ele é um romance musical, né? A dona Gilda de Melo e Souza tem uma análise brilhante que chama Utopia ao Alaúde, onde ela mostra muito bem, na construção literária do Macunaíma, o que existe de literatura europeia, uma literatura de Rei Arthur, de cavaleiresca e coisa e tal, e, ao mesmo tempo, essa dimensão da pesquisa popular do Mário. E como Mário, o tempo todo, ele joga com a forma da literatura europeia e com o desejo de falar do Brasil, e desse Brasil que ele está inventando, descobrindo e inventando ao mesmo tempo. Então, a gente tem que entender isso sobre esse código. Então, o Mário do Macunaíma é esse, né? Então, portanto, em Macunaíma, o Mário não cria uma narrativa que chama de rapsódia, não de novela, porque o narrador é uma espécie de cantor que conta os casos de um herói, cujas matrizes estão em lendas indígenas, em contos, provérbios e narrativas populares de tradição oral, mas também em textos e estruturas literárias europeias. É isso que eu estava dizendo aqui. Então, o Mário está o tempo todo jogando sobre esses dois lados. No ensaio surge a voz do pesquisador, do teórico, que, sistematizando categorias de investigações da cultura popular, lança as diretrizes ideológicas da nacionalização da música brasileira. Aqui eu concordo com o Fernando. Mas eu acho que a gente precisa também entender como ele faz isso. Como eu já falei um pouco, o foco dele, ou seja, o interesse do Mário é pensar a relação da cultura rural e não urbana. Nesse sentido, Mário elege o boi como a grande figura unificadora do Brasil, né? Porque ele reconhece que o boi existe no sul do país, no norte do país, e como se o boi fosse a grande representação da nossa diversidade, enquanto potência e enquanto também não potência. O boi, que representa também em algumas regiões, tem a ver com o rito vegetal, ou seja, o boi que morre e renasce no Maranhão, então tem a ver com a ideia dos ciclos e tudo mais. Eu vou ler um trecho aqui do ensaio em que ele fala explicitamente sobre isso, e para a gente ver como o Mário é complexo, porque ele vai e volta, vai e volta. Bem, mas os nossos compositores deveriam de insistir no coral por causa do valor social que ele pode ter. Então eu volto a essa ideia de coralização do Brasil, né? No Mário. País de povo desleixado, onde o conceito de pátria é quase uma quimera, a não ser que para os que se aproveitem dela, país onde o movimento mais franco de progresso já desumaniza os seus homens na vaidade dos separatismos. Mário sempre amargurado com as questões todas, né? País de que a nacionalidade, a unidade psicológica, uniformes e comoventes, independeram até agora dos homens dele, que tudo fazem para desvirtuá-las e estragá-las. O compositor que saiba ver um bocado além dos desejos de celebridade tem função social nesse país. Então, o Mário atribui esse lugar. E isso vai ser, digamos, o terceiro Mário de Andrade, o Mário do final da vida, do banquete, que é o Mário engajado politicamente, mas que já está aqui nesse Mário dos anos 20. Né?
O coro unanimiza os indivíduos. Não acredito que a música adoce os caracteres, não. Se nos tempos de Shakespeare adoçou, já não faz mais isso, não. Os círculos musicais, que assunto de longe, são sacos de gata. A música não adoça os caracteres, porém o coro generaliza os sentimentos. A mesma doçura molenga, a mesma garganta, a mesma malincolia, a mesma ferócia, a mesma sexualidade peguenta, o mesmo choro de amor rege a criação da música nacional de norte a sul. Carece que os sergipanos se espantem na doçura de topar com um verso deles, uma toada gaúcha. Carece que a espanholada do baiano se confraternize com a mesma baianada do goiano. E se a rapaziada que feriram o acento no pastoreiro perceberam que na ronda gaúcha, na toada do Mato Grosso, no aboio do Ceará, na moda paulista, no desafio do Piauí, no coco rio, norte rio-grandense, uma chula do Rio Branco, e até no machixe carioca, e até numa dança dramática do Rio Madeira, lugar de mata e rio, lugar que não tem gado, persiste a mesma obsessão nacional pelo boi. Persiste o rito do gado fazendo do boi o bicho nacional por excelência. Então, aqui é essa obsessão do Mário pelo boi para construir essa ideia de nacionalismo, né? Por mais que ele crie essas diretrizes, isso de fato uma segunda geração vai trabalhar a partir disso, a gente tem sempre essas contradições no Mário, né? Então essa figura do boi paciência, do boi bumbá, que está presente na obra Dança Dramática. Por falar em boi, eu quero trazer essa dimensão agora do popular e já me encaminhando para o final, né? Darius Milhaud, que é um compositor chamado Grupo dos Seis, francês, veio para o Brasil em 1917 e ficou encantado com a música popular urbana, né? Ele fez a seguinte anotação no livro de memórias dele. Os ritmos dessa música popular, em 1917, tá, gente? O ritmo dessas músicas populares me intrigavam e me fascinavam. Havia na síncopa uma imperceptível suspensão, uma respiração displicente, uma pequena parada que me era muito difícil de captar. Comprei, então, uma quantidade de machiches e tangos e me apliquei em tocá-los com as suas síncopas que passavam de uma mão à outra. Meus esforços foram recompensados e eu pude, enfim, exprimir e analisar esse pequeno nada tipicamente brasileiro. Ele chama do petit rien tipicamente brasileiro, né? Então, o que o Darius Milhaud está observando aqui? Que, primeiro, um homem de tradição culta de música escrita, ele escuta uma música popular que é vendida na forma de partitura. Ele compra essas partituras. A hora que ele vai tocar, ele vê que o que é tocado na rua não é aquilo que está escrito na partitura. Basicamente, a gente tem aqui um contraste entre uma tradição oral e uma tradição escrita. E esse compositor de música escrita está fascinado por essa tradição oral. E ele vai, como ele é um músico, e é um livro de memórias de um músico, ele vai falar tecnicamente sobre isso, que é a síncopa. A síncopa é o contratempo na música, é aquilo que desequilibra a ordem rítmica regular. É aquilo que é a acentuação do tempo fraco do compasso, né? É aquilo que o Mário de Andrade vai chamar de entidade rítmica absoluta no Brasil. Porque todas as músicas são sincopadas, lá no ensaio da música brasileira, né? Num outro momento. Agora, é esse mesmo Darius Milhaud que escreve uma peça, em 1919, que chama Le Bœuf sur le Toit, o boi no telhado. E que ele pega, na realidade, é uma peça que ele pegou uma dessas partituras do Zé Boiadeiro do Brasil. Ele pega essa melodia, leva para Paris, com roteiro cênico do Jean Cocteau. Ele faz um poema sinfônico, e aquilo é um marco da vanguarda, das vanguardas europeias em 1919. Quem está aqui há 3 anos antes da Semana de 22. Então, é como esse caldo da cultura urbana, de certa forma, interessou o francês para alimentar as vanguardas europeias lá em 1919. Né? Então, o tema do boi aqui, eu puxei esses dois lados aqui só para trazer um pouco essa
essa filiação, vamos chamar assim, né? E tentar mapeando. Por outro lado, essa cultura urbana que começa com machixe, que tem a síncopa e coisa e tal, que vai aflorar na canção do rádio e vai ter também como desenvolvimento aquilo que a gente conhece como a bossa nova e depois todos os movimentos musicais dos anos 60, mas sobretudo o samba e o carnaval. E o carnaval talvez seja o lugar de maior inventividade da cultura brasileira, e o Oswald está de olho nisso. Ele faz isso ser o grande tema dele, uma série de assuntos. No carnaval, no samba e no carnaval, a gente também tem aquilo que a gente poderia chamar de uma modernidade, que se você começa a olhar como que o samba foi saindo de um tipo determinado de samba machichado do senhor, virando o samba de Ismael Silva da turma do Estácio, ganha o intrudo, ganha uma tecnologia para se organizar, instrumentos que são construídos para o samba acontecer. O bumbo, por exemplo, da escola de samba, é uma invenção justamente para fazer o cortejo andar. Tudo isso são traços de uma modernidade na música popular, que em geral não é reconhecido como tal, como um lugar de grande inventividade. Por quê? Mário, no ensaio da música brasileira, de certa forma, dizia: vamos olhar para a música rural, para ter elaboração erudita disso, e assim a gente fazer aquilo que a Fernanda trouxe, da civilização pela barbárie, ou aquilo que ele também chama, num outro texto, de uma música livremente estética, né? Isso, de fato, orienta uma série de compositores do chamado nacionalismo brasileiro, depois de 28, Camargo Guarnieri, Frutuoso Viana, Francisco Mignone, Guerra Peixe, né? Então, ao mesmo tempo que Villa-Lobos já vinha fazendo isso, e o tempo todo em contraste, em uma certa tensão com Mário de Andrade, outros compositores vão usar o ensaio da música brasileira como se fosse uma espécie de normativa de composição, né? E daí a gente tem essa grande escola nacionalista. Villa-Lobos ele é mais complexo porque ele atravessa isso de um jeito transversal. Ele está além e aquém desse nacionalismo. Ele inventa um nacionalismo, ele inventa uma viagem para a Amazônia, ele inventa uma música muito mais exuberante. Não é à toa que ele ocupa o lugar que ele ocupa, né? Como resíduo, como experiência residual. Só para a gente ir até o final desse raciocínio, depois a gente terminar com o Villa-Lobos, essa escola nacionalista vai entrar em choque também com a vinda de um alemão para o Brasil, que é o Joachim Kohreuter, trazendo as experiências da música europeia de vanguarda, basicamente a chamada música serial e a música dodecafônica, pós-Schoenberg, coisa e tal. E também, isso a gente está falando dos anos 30, 40, 50, associado ao Partido Comunista Brasileiro e toda a estética russa de que a vanguarda da música deveria orientar a revolução. Então você põe em xeque no Brasil o pensamento mário-andradino de nacionalismo, que ganha uma forma muito particular no projeto do Canto Orfeônico e do Villa-Lobos, que não é exatamente o do Mário, mas dos discípulos do Mário vira uma música nacionalista, que depois entra em xeque, porque como que essa música nacionalista, do ponto de vista do engajamento político, ela não criaria consciência de classe. E daí esses compositores começam a migrar e começam a fazer música serial, né? E colocam em xeque o nacionalismo. É bem maluco isso aqui no Brasil. Isso está muito ligado ao Partido Comunista, né? E o Kohreuter sendo uma espécie de vórtice disso daí. E daí esses compositores como Guerra Peixe passam a fazer música serial e abandonam essa pesquisa do Mário romântica, ou de um romantismo tardio, de buscar na cultura rural as fontes da construção da nacionalidade, né? Por fim, e para terminar esse raciocínio geral, como eu já disse para vocês, o Villa-Lobos nos anos 30 passa transversalmente a tudo isso e tem essa situação dele, enfim, aceitar o cargo de diretor
do projeto Cantor Feônico dentro do governo Capanema. E virando uma espécie de duplo do Getúlio, no sentido de que ele passa a acreditar que a consciência da nacionalidade vai se fazer a partir de um grande coral. E daí, talvez, aquilo que no Mário, como eu disse, o coral como uma força libertadora, contraditória e tudo mais, aqui, no caso do Villa-Lobos, você tem uma dimensão absolutamente normativa. É o coral como, sim, uma forma de estandartizar, homogeneizar as experiências e entender o Brasil a partir dessa dimensão. Não é à toa que as cartas que Mário e Villa-Lobos trocam nessa época são muito pesadas. O Mário acusa o Villa-Lobos de ter um interesse pessoal em se aproximar do Getúlio Vargas, e tem um rompimento dos dois. E é justamente o momento também do Mário, pós-experiência do Departamento de Cultura em São Paulo, pós-38, dos anos 40, quando ele vai passar um período no Rio de Janeiro e volta muito amargurado. Como a gente sabe, Mário morreu de um infarto com 50 e poucos anos de idade, muito jovem e profundamente amargurado e desiludido, né? Então, para finalizar agora de vez, o que eu tentei trazer aqui foram alguns flashes para a gente pensar um pouco como que a música e a articulação da música tem esse papel que é muito maior do que simplesmente a normatização, digamos assim, da cultura brasileira ou não. Mas no caso do Mário e do Villa, como ela organiza esse pensamento, né? E, ao mesmo tempo, como a música popular fica fora dessa história, né? Para finalizar, eu lembrei de uma marchinha do Lamartine Babo, que talvez seja a melhor síntese irônica que define essas questões aqui que são discutidas, que é aquilo que o Mário talvez menos tivesse interesse. Oswald sim tinha interesse, daí a gente vai abrir um capítulo grande para falar sobre Oswald, que é aquela marchinha, né, que chama História do Brasil, de 1933, que é quem foi que inventou o Brasil. Foi seu Cabral, foi dia 21 de abril, 2 meses depois do Carnaval. Depois, Ceci amou Peri, Peri beijou Ceci ao som do Guarani. Do Guarani ao Guaraná surgiu a feijoada e depois o Paraty. Depois, Ceci virou Iaiá, Peri virou Ioiô. De lá para cá, tudo mudou. Passou-se o tempo da vovó, quem manda é a Severa e o cavalo o Mossoró. Né? É só uma provocação para a gente pensar o quanto o lugar da música popular urbana ela acaba ficando de fora, mas construindo aquilo que o Antônio Cândido falava sobre a literatura, um sistema. Diferente da música erudita no Brasil, a gente não criou um sistema de obra público, obra, público e agora fugiu, escritor, obra e público, né? E como um sistema. A música popular criou isso, a música popular comercial, vamos chamar assim. A música erudita no Brasil, até hoje, ela vive capenga, porque ela não conseguiu criar um sistema. E a gente tem uma situação que é muito particular. Então, talvez esse seja um dos maiores legados do modernismo, são essas complexidades que a gente tem para entender o que é a chamada cultura erudita e a cultura popular. É isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Carlos Machado, ou Cacá Machado. Com a sua exposição, nós damos fim aqui a esse seminário sobre os impactos de 22, e a última fala do professor Carlos Machado, acho que foi bastante providencial. As complexidades que se desdobram com o modernismo é que é aquilo que é possível entender dos impactos e das influências que nós temos na cultura brasileira. Para mim, tenho a entender que a gente não chegou nem perto de esgotar tudo que poderíamos sobre os impactos do modernismo nessas dimensões que falamos aqui, literatura, música e arquitetura, e muitas outras mais que talvez a gente consiga absorver ou abordar nos próximos eventos que esse ciclo de seminários pretende realizar.
Eu agradeço a presença de todos nessa audiência que eu imagino aqui virtual, a presença dos colegas aqui que fizeram as apresentações, professora Fernanda Mussolin, da Federal de Uberlândia, professor Carlos Machado, da Unicamp, professor Rafael Urano, da Universidade de Campinas também, e passo a palavra ao professor Fernando Coelho para finalizar essa sessão. Eu gostaria de agradecer, né, a participação de todos. Acho que, como diz a Raquel, a gente, na verdade, apenas começa um ciclo de conversas e debates. Acho que foi muito interessante, eu aprendi muito. A minha área de química, então é ótimo estar realmente ouvindo vocês falarem e começar a fazer relações das coisas que a gente tem visto ao redor, que a gente vê ao redor e que muita coisa eu consegui entender muito bem. Então eu agradeço muito, acho que a gente cumpriu o nosso objetivo 1 e a gente, na verdade, abre uma expectativa muito interessante de dar continuidade a todas essas discussões desses impactos da Semana de Arte Moderna. Eu agradeço a todas as pessoas que ajudaram a organização, ao grupo da PROEC, que está por trás dessa organização, a comissão organizadora das efemérides de 22, todos os 22. As pessoas podem ter acesso ao nosso site. Toda essa gravação disso, do evento de hoje, vai estar disponível daqui a pouco na internet. Então, eu agradeço muito a todos e todas e eu quero crer que daqui a pouco nós vamos ter uma outra sessão de discussão tão interessante quanto essa. Muito obrigado a todos os participantes e uma boa tarde.